Você já viu uma criança fazer algo tão puro, tão inesperado, que muda a vida de um adulto para sempre? E se eu te dissesse que um simples gesto de bondade, vindo de uma menina de apenas 5 anos, transformou o destino de um idoso morador de rua e revelou um segredo que ninguém jamais poderia imaginar? Essa não é só mais uma história de generosidade. É uma daquelas que faz a gente parar, refletir e talvez até se emocionar. Prepare-se para viver uma jornada tocante, onde o coração fala mais alto que o preconceito. E onde o final, o final, vai te surpreender de um jeito que você jamais esquecerá. Se você acredita que ainda existe esperança no mundo, ou se precisa de uma, então assista até o fim. Era uma manhã comum de segunda-feira. A cidade já fervilhava com o vai e vem apressado de pessoas indo ao trabalho, buzinas nervosas cortando o ar e vendedores abrindo suas barracas nas calçadas. No meio daquela rotina barulhenta, uma pequena figura destoava de tudo ao redor. Com passos curtos e olhar curioso, Clara, uma menina de apenas 5 anos, caminhava ao lado da mãe, segurando firme sua mão. Vestia um vestidinho florido e carregava um brinquedo velho, um ursinho cor-de-rosa com a orelha rasgada que ela se recusava a deixar em casa. Para Clara, aquele passeio até o mercado era uma aventura. Mas algo naquela manhã estava prestes a mudar. Quando elas passaram pela esquina da Rua das Laranjeiras, Clara parou de repente. Seus olhos pequenos e atentos avistaram algo que a maioria dos adultos não costumava notar. Um homem idoso sentado no chão, encostado na parede de um restaurante fechado. Tinha a barba por fazer, roupas sujas, os pés descalços e um olhar que misturava tristeza e cansaço. Ao lado dele, um pedaço de papelão servia de cama e um copinho de plástico com algumas moedas. A mãe de Clara, distraída com o celular, deu mais 2 passos antes de perceber que a filha havia parado. Quando se virou, encontrou a menina imóvel, encarando o idoso. "Clara, o que foi, meu amor?" perguntou, puxando-a levemente pelo braço. Mas Clara não respondeu. Continuou ali, olhando fixamente para aquele homem. "Mamãe, ele está doente?" A mãe hesitou. Não soube bem o que responder. Talvez fosse apenas mais um morador de rua, alguém esquecido pela cidade grande. Talvez estivesse doente, sim. Mas como explicar isso a uma criança de 5 anos? "Não sei, filha. Vamos andando, tá?" Mas Clara fez algo inesperado. Soltou a mão da mãe e deu 3 passinhos em direção ao idoso. Se agachou lentamente, com o ursinho ainda nos braços, e disse com a voz mais doce do mundo: "Oi, moço, você tá triste?" O homem levantou o olhar com certa dificuldade. Não esperava ser notado, muito menos por uma criança. Seus olhos, que antes estavam apagados, agora tentavam decifrar aquele anjo de vestido florido à sua frente. Eu tô só cansado, pequena", respondeu ele com a voz rouca, quase um sussurro. A mãe se aproximou rapidamente, sem saber se puxava a filha ou se deixava aquele momento acontecer. "Filha, vamos! Não pode falar com estranhos assim", disse, meio sem convicção. Mas Clara não se mexeu. Ficou ali, olhando aquele homem como se o conhecesse de algum lugar, como se pudesse enxergar algo que ninguém mais via. Naquele instante, 2 almas, separadas por gerações, histórias e cicatrizes, se encontraram ali, no meio da calçada. Um simples olhar, uma pergunta inocente e tudo começou a mudar. Clara era curiosa. Daquele tipo de criança que observa o mundo com os olhos do coração, não apenas com os olhos do rosto. E naquela manhã, aquele homem sentado no chão despertou algo nela que nem mesmo sua mãe entendeu de imediato. Enquanto a mãe tentava persuadi-la a ir embora, Clara fez uma segunda pergunta que quebrou o silêncio como uma pedra num lago calmo. "Moço, você tem casa?" O idoso hesitou. Não esperava uma criança interessada em sua vida. Talvez porque, ao longo dos últimos anos, acostumou-se a ser ignorado, tratado como um objeto velho deixado no canto de uma calçada qualquer.
Mas aquela menininha de voz doce parecia realmente querer saber. Não tenho, pequena. Eu durmo aqui mesmo, no chão. Clara franziu a testa. O ursinho caiu de seus braços sem que ela percebesse. Ela se virou para a mãe. Mãe, e se a gente levasse ele lá para casa? Ele pode dormir no sofá, né? A mãe engoliu seco. Estava em uma encruzilhada emocional. Como explicar à filha que, apesar da boa intenção, a realidade era muito mais complicada? Como impedir aquele gesto sem destruir a pureza de um coração tão puro? Filha, não é tão simples, meu amor. A mamãe entende que você quer ajudar, mas... Antes que pudesse terminar, Clara olhou de novo para o homem. Ele estava com a cabeça baixa e um pequeno pedaço de papel entre os dedos. Era uma receita médica amassada. Os olhos dele, cansados e fundos, diziam mais que 1000 palavras. Você está doente, né, moço? Dessa vez o idoso não conseguiu mentir. Tô sim, tenho pressão alta. Preciso tomar remédio todo dia, mas faz dias que eu não consigo comprar. Clara se abaixou devagar, pegou o ursinho do chão e o estendeu para o idoso, como se aquilo pudesse curar qualquer dor. Fica com ele. Ele ajuda quando eu fico dodói. O gesto, embora simples, fez o velho chorar. Lágrimas escorreram pelas bochechas encardidas, como se lavassem anos de rejeição, invisibilidade e abandono. A mãe, que assistia tudo calada, sentiu um aperto no peito. Era impossível não se comover. Naquele momento, ela se ajoelhou ao lado da filha e olhou nos olhos do idoso. O senhor tem onde pegar esse remédio? Qual farmácia aceita essa receita? Ele tirou um papel do bolso com dificuldade e apontou para uma farmácia, 2 ruas abaixo. Tem uma moça lá. Ela me conhece. Mas eu nunca consigo juntar o suficiente. A mãe de Clara olhou para a filha, depois para o homem. E então, num gesto que a própria mulher jamais pensou que teria coragem de fazer, disse: Vamos com o senhor até lá. A gente ajuda. Clara sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, o idoso também. 2 mundos tão diferentes haviam se cruzado. E algo especial estava apenas começando. A caminhada até a farmácia parecia curta, mas carregava o peso de muitas histórias não contadas. Clara seguia ao lado do idoso, segurando sua mão enrugada como se já fossem velhos amigos. A mãe, ainda um pouco desconcertada com a situação, acompanhava os dois em silêncio, mas com o coração cada vez mais tocado. No caminho, Clara fez questão de quebrar o silêncio com suas perguntas de criança, daquelas que desarmam até os corações mais endurecidos. Moço, qual é o seu nome? Me chamo seu Augusto, pequena. Você tem filhos? Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Parecia que a pergunta mexera em algo profundo, talvez até doloroso. Mas ele respirou fundo e respondeu com um leve sorriso triste. Já tive, sim, um menino, mas faz muito tempo que não o vejo, a vida nos separou. Clara apertou mais forte a mão dele, como se dissesse, eu tô aqui. A gente pode ser sua família agora, né, mamãe? A mãe de Clara ficou sem palavras. Olhou para o rosto cansado de Augusto e sentiu um nó na garganta. Aquele homem, que até poucos minutos era apenas mais um rosto invisível nas ruas, agora tinha nome, história e dor. Vamos ver como podemos ajudar, filha, respondeu, tentando controlar a emoção. Augusto parecia não acreditar no que estava vivendo. Estava acostumado a ser tratado como um fardo, um incômodo, alguém que todos evitavam. Mas ali estava uma criança, tão pequena, tão inocente, e ainda assim, enxergando nele algo que muitos adultos se recusavam a ver: humanidade. Sabe, Clara, quando a gente vive na rua, a gente aprende a não esperar nada de ninguém. Mas hoje você me fez acreditar de novo. A menina sorriu e respondeu com simplicidade. Meu avô fala que quando a gente ajuda os outros, o coração da gente cresce. Augusto sorriu também. Talvez fosse o primeiro sorriso verdadeiro em muitos anos. Ao chegarem à farmácia, foram recebidos por uma balconista que reconheceu Augusto de imediato. Oi, seu Augusto! O senhor voltou? Conseguiu o dinheiro?
Ele apenas apontou discretamente para a mãe de Clara sem jeito. Essas duas aqui me ajudaram. Elas quiseram vir comigo. E balconista olhou com surpresa e um pouco de emoção. Isso é raro, muito raro. Enquanto ela pegava os remédios, Clara não parava de observar tudo com atenção. Cada detalhe era como um capítulo novo numa história que ela jamais imaginaria viver. A mãe de Clara pagou pelo medicamento e entregou a sacolinha nas mãos de Augusto, que parecia segurar um tesouro. Eu não sei nem o que dizer, murmurou ele com os olhos marejados. Não precisa dizer nada, seu Augusto. Só cuide da sua saúde, respondeu a mãe, emocionada. Na saída da farmácia, Clara correu e pegou de volta a mão dele, como se aquilo selasse uma promessa silenciosa. E naquele momento, sob o sol que começava a esquentar a manhã, não era mais apenas um gesto de caridade. Era o início de algo muito maior, um vínculo, uma nova história. Após saírem da farmácia, Clara, sua mãe e seu Augusto caminharam juntos por mais alguns quarteirões. O ar parecia mais leve e Clara tagarelava como se estivesse com um velho conhecido. Mas, no fundo, havia um silêncio denso pairando no coração do idoso. Um silêncio cheio de histórias, dores e vontades nunca ditas. Clara, com sua pureza, não percebeu de imediato. Mas a mãe dela, sim. Ela via nos olhos de Augusto um pedido que ele não tinha coragem de fazer. Era mais do que gratidão. Era necessidade. Era o cansaço de lutar sozinho. "O senhor mora onde exatamente, seu Augusto?" perguntou a mãe com gentileza, tentando puxar o fio daquela história que ele parecia guardar com tanto cuidado. Ele hesitou. Encolheu os ombros. Parecia envergonhado de dizer a verdade. "Eu fico ali, perto da rodoviária. Tem uma marquise onde não chove muito. Às vezes a polícia manda a gente sair, mas é o único lugar que me resta." Clara parou de andar. Segurou firme a sacolinha com os remédios dele e olhou para a mãe como quem pede permissão com os olhos. "Mãe, a gente pode dar um cobertor para ele? O do meu quarto é grandão, ele pode ficar quentinho com ele." A mãe sorriu com tristeza e carinho. O impulso de ajudar tomava conta de Clara. E como negar? "A gente pode sim, filha. Podemos buscar em casa e trazer para ele mais tarde." Augusto se virou para as duas, sem saber onde colocar tanta emoção. Seus olhos ficaram úmidos novamente, mas ele não chorou. Segurou o choro como quem segura um pedido preso há tempo demais. Eu não sei o que dizer. Vocês não têm ideia do que isso significa para mim. Não é só o remédio, é o olhar. É serem os primeiros em muito tempo a me ver de verdade." A mãe de Clara sentiu algo que não conseguia explicar. Não era pena, era empatia. Era como se aquela história mexesse com algo dentro dela que estava adormecido. "Seu Augusto, o senhor já tentou procurar ajuda? Algum abrigo, alguma ONG?" Ele balançou a cabeça. "Já, muitos. Mas eles têm regras difíceis, horários, e às vezes a gente só quer um canto para descansar sem precisar provar que merece existir." Essa frase calou fundo, porque é exatamente isso que muitos não entendem. O quanto a vida nas ruas é feita de portas fechadas, olhares desviados e julgamentos silenciosos. Clara, com apenas 5 anos, ainda não compreendia tudo isso, mas ela sentia. E talvez fosse justamente por isso que sua presença causava tanta transformação. Enquanto seguiam de volta ao ponto onde se encontraram, Augusto parou de repente. Eu posso pedir uma coisa?" A mãe assentiu com a cabeça. "Fala, seu Augusto." Ele abaixou o olhar como quem tem medo de ser mal interpretado. "Posso ver vocês de novo amanhã?" A pergunta simples, mas cheia de significado, pegou as duas de surpresa. Não era um pedido de esmola, era um pedido de conexão, de afeto, de continuidade. Clara se adiantou e o abraçou com força, como se não precisasse de permissão para isso. "Pode sim, moço. Eu vou estar aqui. A gente vai ser seus amigos, tá?" E foi ali, naquela calçada, onde tudo começou, que a esperança se acendeu no coração de um homem esquecido.
Não por causa de dinheiro, mas por causa de um gesto, por causa de uma criança, por causa de um novo começo. Na volta para casa, Clara estava mais quieta do que o habitual. Caminhava segurando o ursinho de pelúcia que havia recuperado depois que seu Augusto gentilmente o devolveu. O sol já estava mais alto, mas no rosto da menina havia uma sombra que não combinava com a pureza da sua idade. A mãe percebeu o silêncio e respeitou. Sabia que algo estava se formando na cabecinha da filha. Algo que talvez ela mesma não conseguisse entender por completo. Ao chegarem em casa, Clara sentou no tapete da sala e ficou olhando para o nada por alguns minutos. Depois, de repente, virou-se para a mãe e perguntou: Mãe, por que ele mora na rua? Ele não tem ninguém? A mãe sentou ao lado da filha e respirou fundo. Era uma pergunta difícil, mas era a verdade que a filha merecia. Filha, às vezes a vida é muito dura com algumas pessoas. Algumas perdem o trabalho, a família ou têm problemas de saúde e acabam ficando sozinhas. Aí, sem ajuda, elas vão parar na rua. Clara segurou o ursinho com força e seus olhos se encheram de lágrimas. Mas ele é tão bonzinho, mãe. Ele fala baixinho, ele é gentil. Por que ninguém ajudou ele antes? A mãe sentiu o coração apertar. Como explicar que o mundo muitas vezes é injusto? Que bondade nem sempre protege alguém do abandono? Eu não sei, meu amor. Mas o que a gente fez hoje foi importante. A gente viu ele. A gente ouviu ele. E às vezes, isso é mais do que muita gente faz. Clara, então, olhou para a mãe com a expressão mais sincera que uma criança poderia ter. Eu quero ver ele todo dia. Quero que ele não fique mais sozinho. A mãe sorriu emocionada. A gente vai, filha. A gente vai cuidar dele do jeito que a gente puder. Mais tarde, Clara pegou uma folha de papel e começou a desenhar. Fez um homem de barba branca com um ursinho ao lado e uma menininha de vestido florido segurando sua mão. Acima, um sol bem amarelo e um coração vermelho enorme. No canto da folha, escreveu com sua letrinha torta: Agora ele tem a gente. A mãe leu aquilo e chorou. Não um choro de tristeza, mas de reconhecimento. De gratidão por ver na filha uma generosidade que o mundo tanto precisava. Naquela noite, enquanto Clara dormia abraçada ao ursinho, a mãe ficou pensando em tudo, pensando no que mais poderiam fazer, pensando em como a inocência de uma criança havia feito mais por um ser humano do que muitas instituições. E mal sabia ela que o dia seguinte traria uma surpresa que mudaria ainda mais suas vidas. Na manhã seguinte, o sol mal havia surgido no horizonte quando Clara acordou. Os passarinhos ainda cantavam tímidos do lado de fora da janela, mas ela já estava de pé, mexendo em uma pequena caixa de brinquedos ao lado da cama. A mãe ainda dormia quando escutou um barulho leve vindo do quarto da filha. Levantou devagar, abriu a porta e viu a cena. Clara ajoelhada no chão, separando brinquedos, roupinhas e até um livrinho de histórias que adorava. Filha, o que você está fazendo aí tão cedo? Clara se virou com um sorrisinho tímido no rosto. Tô escolhendo umas coisas para dar para o seu Augusto. Ele pode brincar com o livrinho enquanto descansa. E essa blusa aqui é bem quentinha, mãe. Eu quero que ele tenha ela. A mãe se ajoelhou ao lado da filha e olhou para a seleção de objetos. Eram coisas simples, mas com imenso valor sentimental. Itens que Clara nunca quis doar antes, mesmo em campanhas da escola. Mas agora, ali, ela estava abrindo mão deles com naturalidade. Você tem certeza disso, meu amor? Tenho. Ele não tem nada, né? Eu tenho tudo. Eu tenho cama, cobertor, comida. Ele não tem nenhum ursinho, mãe. Agora ele vai ter um pouco de mim com ele. Aquela resposta desmontou completamente qualquer resistência que ainda restasse no coração da mãe. Era mais do que um gesto. Era um comprometimento emocional. Clara, com 5 anos, estava decidindo fazer diferença na vida de alguém. E não de forma simbólica, mas prática, concreta, verdadeira. Então a gente vai levar tudo isso para ele hoje, combinado? Combinado.
respondeu Clara, animada, com um brilho nos olhos. Enquanto preparavam uma sacolinha com tudo o que ela havia separado, a mãe teve uma ideia. E se a gente levasse um café da manhã também? Um pão quentinho, leite, frutas? Ele vai gostar, né? Clara abriu um sorriso ainda maior. Vai sim, mãe. Ele vai ficar feliz demais. Pouco tempo depois, já arrumadas, saíram de casa levando a sacola com roupas e brinquedos e uma cesta simples de café da manhã. Clara caminhava saltitando, como se estivesse indo visitar alguém da família. E no fundo, era isso mesmo. Seu coração já havia adotado o Augusto. Ao se aproximarem da mesma esquina onde o haviam encontrado no dia anterior, Clara soltou a mão da mãe e correu na frente. "Seu Augusto!" gritou com alegria. Mas o que encontrou foi um espaço vazio. O papelão estava lá, o copinho de moedas também. Mas ele não. Clara parou confusa, olhando para os lados. "Mãe, cadê ele?" A mãe chegou atrás, observando a cena com a mesma inquietação. O banco estava vazio, o chão gelado e nenhum sinal de Augusto. "Talvez ele tenha ido andar um pouco, filha." "A gente espera um pouquinho, tá?" Mas algo naquela ausência mexia fundo. Parecia que algo estava por vir, algo que nenhuma das duas esperava. A sacola ficou no chão. Clara sentou ao lado dela, abraçando o ursinho. Esperaria o tempo que fosse. O coração da menina já havia decidido. Ela não deixaria aquele homem sozinho nunca mais. Clara permaneceu sentada na calçada, com os olhos atentos a cada rosto que passava. A sacolinha com os presentes continuava ao seu lado, e o ursinho, já um velho companheiro, agora parecia compartilhar com ela a ansiedade e a saudade. A mãe tentava disfarçar a preocupação, mas o tempo passando sem sinal de Augusto começava a inquietá-la também. Passaram-se 15 minutos, depois 20, 30. Clara não dizia nada, apenas esperava, com uma paciência rara em uma criança de 5 anos. Para ela, aquele momento era mais importante do que qualquer brinquedo ou desenho animado. E então, quando a esperança parecia começar a esmorecer, um vulto surgiu no fim da rua. Clara levantou de um pulo, os olhos brilhando. "Mãe, é ele! É ele! Era Augusto!" Caminhava devagar, como sempre, com os ombros curvados e a expressão cansada. Mas assim que viu Clara correndo em sua direção, algo diferente brilhou em seus olhos. Um reflexo de felicidade que ele provavelmente já nem lembrava que existia. Ela correu sem pensar, com o coração leve, e se jogou em um abraço apertado. Um abraço sincero, daqueles que não pedem nada em troca. "Eu achei que o senhor tinha ido embora." Augusto se abaixou com dificuldade, mas a abraçou de volta com força. Ficou ali por alguns segundos em silêncio, apenas sentindo. "Eu só fui tomar um banho no posto da igreja pequena. Me desculpa fazer você esperar." Clara balançou a cabeça. "Eu esperei, porque o senhor vale a pena." A mãe se aproximou com os olhos marejados. Estendeu a sacolinha e a cesta. "Trouxemos umas coisinhas para o senhor, seu Augusto. Roupa, brinquedos, comida e carinho." Augusto ficou imóvel por um instante. Depois, segurou a sacola com as mãos trêmulas, como se carregasse algo sagrado. "Vocês não fazem ideia do que isso significa para mim. Eu pensei que ontem tinha sido um milagre isolado. Mas vocês voltaram." Ele se sentou no degrau onde costumava ficar e abriu o pacote com o pão quentinho e a garrafinha de leite. Antes mesmo de comer, porém, tirou de dentro da sacola o livrinho de histórias. Abriu na primeira página e, com dificuldade, leu o título em voz alta. A Menina e o Urso Mágico. Clara sentou ao lado dele e encostou a cabeça em seu braço. "Esse é meu preferido, mas agora é seu." Ele olhou para ela emocionado. "Não, agora é nosso." A mãe assistia àquela cena em silêncio. O velho e a criança. Duas almas improváveis ligadas por algo que nem o tempo, nem a vida nas ruas, nem a dor conseguiram impedir. A empatia. Naquele momento, Clara estendeu de novo a mão para ele.
Uma mão pequena, suja de giz de cera, mas que carregava a força de quem vê o mundo com bondade. Augusto a segurou e, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu pertencente. Não a uma casa, não a uma instituição, mas a um laço, a um afeto genuíno. E aquele gesto, tão simples, era, na verdade, imenso. Depois de comer um pouco do pão e beber um gole de leite, Augusto respirou fundo, como se aquele simples café da manhã tivesse lhe devolvido forças que há tempos não sentia. Clara, sentada ao lado dele, observava cada movimento com atenção, como quem guarda um segredo precioso. A mãe, ao fundo, já não tentava disfarçar a emoção. Sentia que aquele dia estava se tornando um marco em suas vidas. Seu Augusto, o senhor tomou o remédio hoje? Perguntou Clara, com a preocupação genuína de quem cuida. Ele balançou a cabeça devagar. Ainda não, pequena. Queria esperar vocês. Não sei porquê, acho que não queria tomar sozinho. A mãe sorriu. Era bonito e triste ao mesmo tempo perceber o quanto a solidão havia moldado aquele homem. Então vamos com o senhor até a farmácia de novo para pegar água e tomar o remédio lá mesmo? Augusto concordou com um aceno de cabeça. Levantou-se devagar, ainda com certa dificuldade, e mais uma vez Clara segurou sua mão com firmeza. Aquilo já era um hábito entre eles. O trio seguiu caminhando pelas ruas movimentadas, mas dessa vez com outro tipo de energia. As pessoas olhavam, sim. Algumas com estranhamento, outras com aquele julgamento silencioso que a gente aprende a decifrar só de um olhar. Mas nenhuma daquelas reações parecia importar. Clara seguia falando alto, contando histórias sobre seu ursinho, sobre a escola, sobre o dia em que ela comeu sorvete demais e teve dor de barriga. E Augusto ria. Um riso baixo, rouco, mas sincero. A mãe observava tudo, e cada risada dele era como um tijolo sendo retirado do muro de dor que o tempo havia construído ao redor daquele coração. Quando chegaram à farmácia, foram recebidos novamente pela mesma atendente do dia anterior. Ao ver os três juntos, ela sorriu com surpresa. Seu Augusto voltou com a família? Ele riu, tímido. A nova, né? Respondeu, olhando para Clara. A atendente preparou um copo de água e entregou o remédio. O senhor precisa tomar sempre no mesmo horário, viu? Ajuda a controlar a pressão. Clara assistiu tudo com atenção. Quando Augusto tomou o comprimido, ela bateu palminhas, como quem celebra uma pequena vitória. Viu, mãe? Agora ele vai ficar bem. A atendente, tocada pela cena, se aproximou da mãe de Clara. Você sabia que ele vem aqui há meses, sempre tentando juntar moedas para comprar o remédio, mas muitas vezes vai embora de mãos vazias. A mãe respondeu com um olhar triste. Eu imagino, mas agora as coisas vão mudar. Na saída da farmácia, Clara teve uma nova ideia. Mãe, a gente pode fazer isso todo dia? Tipo uma rotina? Café, remédio, história? A mãe sorriu. Sabia que aquele compromisso não era só com Augusto. Era com os valores que estavam sendo construídos dentro da filha. Vamos fazer isso juntos, sim, filha. Augusto parou, olhou para as duas e segurou as mãos de ambas com força. Vocês não me deram só remédio, deram motivo para continuar vivendo. Aquelas palavras, ditas com sinceridade, calaram fundo. E naquele caminho de volta, com o estômago cheio, o corpo medicado e o coração aquecido, Augusto sentia algo que há muito tempo não sentia: dignidade. Enquanto o trio deixava a farmácia, a atendente, uma mulher de cerca de 40 anos, chamada Dona Marina, permaneceu por alguns instantes parada atrás do balcão, observando-os pela vitrine. Ela já havia visto milhares de pessoas entrarem e saírem daquele lugar, mas nunca tinha visto algo como aquilo. Uma menina de apenas 5 anos, segurando firme a mão de um idoso em situação de rua, com um sorriso estampado no rosto, como se o mundo não tivesse mal algum. Marina caminhou até a porta da farmácia, com os olhos ainda fixos na imagem dos três. O modo como a criança se comportava, como falava,
como cuidava daquele homem, mexia profundamente com ela. Incrível! Murmurou mais para si mesma do que para alguém ouvir. Uma colega de trabalho se aproximou e perguntou: "O que foi, Marina? Você viu aquela menininha com o seu Augusto?" "Vi, muito fofa, né?" "Fofa não. Aquilo foi algo maior. Aquele homem vem aqui há meses, sempre quieto, envergonhado, com um papel amassado na mão. Eu sempre fiz o possível, dei desconto, ajudei com o que dava, mas nunca o vi sorrir. Hoje, ele parecia outro." A colega olhou com curiosidade. "Será que são parentes?" Marina balançou a cabeça. "Não. São estranhos que se tornaram família. Essa menina, ela fez por ele o que muita gente não faz, nem por um parente próximo." Ainda parada à porta, Marina tomou uma decisão. Pegou o celular e tirou uma foto discreta de longe. Não para expor ninguém, mas como registro daquele momento raro e verdadeiro. Depois, voltou ao balcão, emocionada. No dia seguinte, postou a foto em suas redes sociais, junto com um pequeno texto. "Hoje eu vi o amor se manifestar de um jeito que quase ninguém mais acredita. Uma criança, um idoso e um vínculo formado não por laços de sangue, mas por humanidade. A menina de vestido florido me lembrou que ainda há esperança." A publicação rapidamente começou a ser compartilhada. Comentários emocionados surgiram aos montes. "Que coisa linda! A fé na humanidade restaurada. Precisamos de mais Claras nesse mundo." A história começou a tocar o coração de milhares de pessoas que sequer conheciam aqueles três. E embora nenhum deles soubesse ainda, aquela simples ação estava prestes a tomar proporções muito maiores do que podiam imaginar. Enquanto isso, Clara, seu Augusto e a mãe caminhavam de volta calmamente, sem saber que o mundo lá fora estava começando a conhecer aquela história mágica de forma espontânea. Uma história que tinha tudo para mudar, não apenas a vida de Augusto, mas a de muitas outras pessoas. Mais tarde, naquela mesma semana, a rotina entre Clara, sua mãe e seu Augusto já começava a se firmar. Todas as manhãs, como um pequeno ritual, elas levavam café, roupas limpas quando possível e acompanhavam o idoso até a farmácia. Mas naquela sexta-feira, algo diferente aconteceu. Dona Marina, a farmacêutica, os aguardava já na calçada, com um sorriso largo no rosto e uma sacolinha nas mãos. Antes mesmo que Augusto pudesse dizer qualquer coisa, ela se aproximou e disse: "Seu Augusto, hoje os remédios são por minha conta, e tem mais aqui do que só os comprimidos." Augusto arregalou os olhos. "Como assim, minha filha?" Ela estendeu a sacola com cuidado. "Tem aqui os comprimidos que o senhor toma, um kit de higiene pessoal, curativos, sabonete e até um protetor solar. Sei que a pele do senhor anda muito exposta ao sol, então achei que poderia ajudar." Ele ficou paralisado por um instante, segurando a sacola com as mãos trêmulas. Depois, ergueu o olhar para ela, e seus olhos diziam tudo que as palavras não conseguiam expressar. "Ninguém nunca fez isso por mim, nunca." Clara, ao lado dele, bateu palminhas de alegria. "Viu, seu Augusto? Agora o senhor vai ficar bem rapidinho." Marina olhou para a menina e se abaixou para ficar na altura dela. "E você, princesa? Você mudou uma vida. Sabia disso?" Clara deu de ombros, como quem acha que o que fez foi o mais normal do mundo. "Eu só gosto dele e quero que ele fique feliz." A mãe de Clara se emocionou mais uma vez. Sentia-se grata por presenciar algo tão verdadeiro, tão puro. Ver a filha agir com aquele nível de empatia fazia tudo valer a pena. As noites mal dormidas, o corre-corre da vida, as preocupações cotidianas, tudo desaparecia diante daquela cena. Augusto se virou para as duas e, com a sacola no colo, tirou o boné surrado da cabeça. Olhou fixamente nos olhos da mãe e disse: "Me desculpe, dona, mas eu queria agradecer de verdade. Não sei se mereço tudo isso, mas a senhora me devolveu algo que eu achei que tinha perdido para sempre.
a vontade de viver. Ela se aproximou e colocou a mão em seu ombro. O senhor merece sim. Todos merecem. Só que às vezes a vida se esquece de lembrar isso pra gente. Então a gente precisa lembrar um ao outro. Augusto respirou fundo e naquele momento ele não era mais um morador de rua. Não era mais um número nas estatísticas, nem um rosto invisível nas calçadas. Ele era alguém. Alguém que havia sido visto, ouvido, cuidado. E tudo começou com um simples gesto de uma criança que não conhecia o mundo o suficiente para ser indiferente. A gratidão dele, refletida naquele olhar marejado e sereno, ficou gravada na memória de todos ali. E naquele instante, ninguém precisava dizer mais nada. O silêncio falava alto e falava de amor. Naquela tarde, depois de mais um café compartilhado e da certeza de que seu Augusto tomaria o remédio no horário certo, chegou o momento de ir embora. Clara precisava voltar para casa e a mãe também já olhava o relógio com preocupação. Tinha afazeres como qualquer adulto. Mas naquele dia, ao se despedirem, algo parecia diferente. Clara se aproximou de Augusto e ficou parada, apenas o observando. O vento soprava leve, mexendo no cabelo dela, e o sol criava uma sombra tímida entre os dois. A cidade ao redor seguia no seu caos habitual. Buzinas, passos apressados, pessoas que andavam sem olhar para o lado. Mas ali, naquela pequena bolha de silêncio e emoção, o tempo parecia ter parado. "A gente vai voltar amanhã, tá?" disse Clara, com sua voz de menina que tenta parecer firme. Augusto assentiu com a cabeça. Não conseguia responder. Seus olhos estavam marejados e ele apertava os lábios para não chorar. Mas as lágrimas já lhe escapavam. "O senhor tá triste?" Ele fez que não com a cabeça, mas a emoção o entregava. "Tô emocionado. Faz muito tempo que não sinto isso. O que vocês estão me dando não é só comida, nem só remédio. É vida." Clara então deu 3 passinhos em direção a ele e o abraçou. Mas não foi um abraço qualquer, foi aquele abraço. Aquele que fica na memória para sempre, que arrepia até a alma. Um abraço forte, sincero, demorado. De quem diz tudo sem precisar de nenhuma palavra. Augusto se permitiu chorar. Chorou como quem abre uma represa. Sentia o calor da menininha nos braços e por um instante fechou os olhos e se lembrou do filho que não via há anos. Lembrou de quando ele tinha aquela idade. Lembrou do dia em que também o abraçara assim, antes da vida levar tudo embora. A mãe de Clara, ao ver a cena, tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Era impossível não se emocionar. Pegou o celular, tirou uma foto discreta do abraço. Queria guardar aquilo para sempre. Não para postar, nem para mostrar a ninguém. Apenas para lembrar que ainda havia momentos que justificavam tudo. Após o longo abraço, Clara se afastou lentamente. "Amanhã eu trago o meu desenho novo, tá bom?" "Tá bom, minha flor", respondeu ele, com a voz embargada. A mãe pegou Clara pela mão e começaram a andar. Mas a menina se virou mais uma vez, olhou para trás e acenou com força. Augusto permaneceu parado, olhando até que elas desaparecessem na esquina. Ficou ali, segurando o livrinho, o ursinho e a sacolinha de remédios. Mas, acima de tudo, segurando uma sensação que há anos não conhecia. Pertencimento. Não importava mais o papelão onde se deitava ou a rua barulhenta ao redor. Ele havia sido visto. Havia sido amado. E o abraço daquela menina... aquele abraço. Havia reconstruído algo dentro dele que ele achava que estava morto. A noite caiu tranquila sobre a cidade, mas dentro do quarto de Clara, o silêncio era inquieto. A luz do abajur lançava sombras suaves nas paredes, e o ursinho, agora com um pequeno remendo novo na orelha, repousava ao lado dela, como sempre. Mas Clara não conseguia dormir. Virava de um lado para o outro, os olhos abertos, fitando o teto, como se nele estivessem desenhadas todas as perguntas que seu pequeno coração ainda não sabia formular. A mãe, ao notar a demora da filha em adormecer, entrou no quarto,
Sentou-se na beira da cama e acariciou seus cabelos com carinho. Está tudo bem, meu amor. Clara suspirou. Tô pensando no seu Augusto. A mãe sorriu com ternura. E o que você está pensando sobre ele? Que ele dorme no chão frio, que talvez hoje esteja chovendo, que ele não tem travesseiro, nem um cobertor gostoso, que ele pode estar com medo. A mãe engoliu em seco. A sensibilidade da filha era como um espelho. Refletia as ausências do mundo com mais força do que os adultos conseguiam suportar. Pode ser que ele esteja passando por isso mesmo. Mas amanhã a gente vai lá ver como ele está, como sempre fazemos. Clara então olhou para a mãe com olhos marejados, não de tristeza apenas, mas de urgência. E se ele ficar doente de novo? E se a gente chegar lá e ele não estiver mais? O coração da mãe apertou. Era aquela pergunta que ela mesma evitava fazer a si mesma desde o primeiro dia. Porque sim, havia esse risco. A vida nas ruas não perdoa o frágil. E Augusto, por mais forte que tentasse parecer, era frágil demais. Filha, a gente não pode controlar tudo, mas o que podemos fazer, estamos fazendo. E às vezes, o que muda o mundo de alguém é exatamente isso que você faz. Estar presente. Clara ficou em silêncio por um tempo. Depois puxou o ursinho para mais perto de si. Mãe, amanhã a gente pode levar o travesseiro da sala, aquele que é bem fofinho? Podemos sim. E posso dar meu cobertor antigo para ele? Pode. E se ele quiser morar com a gente pode arrumar um cantinho para ele? A mãe sorriu, com os olhos úmidos. A gente pode conversar sobre isso. Mas antes, precisamos ver o que ele quer, tá bom? Às vezes, a melhor ajuda é aquela que respeita o tempo e o espaço da pessoa. Clara assentiu, compreendendo mais do que a maioria dos adultos seria capaz. A mãe então apagou o abajur, mas permaneceu no quarto por mais alguns minutos, sentada no chão, apenas ouvindo a respiração da filha se acalmando. Sabia que aquela menina estava crescendo de um jeito diferente, mais humana, mais desperta. Naquela noite, Clara enfim adormeceu, mas o coração dela continuou acordado. Na manhã seguinte, Clara acordou antes do despertador. Saltou da cama como quem tinha um compromisso inadiável. E, de certa forma, tinha mesmo. Vestiu-se rapidamente, pegou o travesseiro fofo da sala, o cobertor antigo que havia separado e até desenhou uma nova ilustração. Um desenho com 3 figuras de mãos dadas sob um sol sorridente. No canto escreveu: "A gente cuida de quem a gente gosta." A mãe, ainda um pouco sonolenta, não se surpreendeu. Já sabia que Clara não desistiria de ver seu Augusto por nada. No caminho até o ponto onde ele costumava ficar, Clara falava sem parar. Falava sobre o desenho, sobre as histórias que queria contar para ele e sobre uma nova ideia: construir uma casinha de papelão com cortinas de pano velho só para deixá-lo mais confortável. Mas conforme se aproximavam da esquina, o clima começou a mudar. O movimento no local estava diferente. Algumas pessoas olhavam para o chão e sussurravam. Havia um certo burburinho no ar, e o espaço onde Augusto costumava ficar estava vazio. Sem papelão, sem copinho, sem saco de dormir. Nada. Como se ele nunca tivesse estado ali. Clara parou de repente, os olhos arregalados, a respiração acelerada. "Mãe, cadê ele?" A mãe segurou firme a mão da filha e olhou em volta. Havia um vendedor ambulante ali perto, que geralmente montava sua barraca todos os dias. "Bom dia. O senhor viu o homem que ficava aqui?" Um idoso, barbudo, magrinho, chamava Augusto. O homem olhou para ela com expressão fechada. "Vi sim. Levaram ele hoje bem cedinho. Uma ambulância. Disseram que ele estava passando mal, bem fraco." Clara arregalou ainda mais os olhos. "Ele está doente." "Tava..." respondeu o homem, sem saber lidar com a presença da criança. "Mas acho que foi para o hospital. A mulher da farmácia é que chamou ajuda." A mãe de Clara se virou rapidamente e disse: "Vamos para a farmácia, filha. Agora!"
Clara, que segurava o travesseiro com força, não disse uma palavra. Apenas acompanhou a mãe, o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. Na farmácia encontraram Dona Marina no balcão, claramente preocupada. Assim que viu as duas, correu ao encontro delas. Ai, graças a Deus que vocês vieram. Eu estava tentando descobrir como encontrar vocês. O que aconteceu com o seu Augusto? Perguntou a mãe, quase sem respirar. Hoje bem cedo ele apareceu aqui, cambaleando, com muita tontura. Eu vi que ele estava mal e chamei a ambulância. Ele foi levado para o hospital municipal. Me deixou um recado. Disse que se vocês viessem, era para dizer que ele pediu desculpa por não ter avisado. Clara soltou uma lágrima, segurando ainda mais forte o travesseiro. A gente pode ir ver ele, mãe? A mãe olhou para Marina, depois para a filha. Podemos, e vamos agora. O coração da menina batia forte e acelerado. Havia um clima de urgência no ar. O medo, que ela não conseguia entender direito, agora se misturava à saudade, à ansiedade, ao desejo desesperado de reencontrar aquele senhor que já fazia parte da sua vida. Enquanto subiam no táxi, Clara apertava o ursinho contra o peito e repetia baixinho, como uma oração. Fica bem, seu Augusto. Por favor, fica bem. Mal sabiam elas que o reencontro que se aproximava traria muito mais do que esperavam. Tinha algo grande vindo pela frente. Algo que mudaria tudo. Naquela tarde, após a ida apressada ao hospital e a confirmação de que Augusto estava em observação, em estado estável, Clara finalmente respirou mais aliviada. No entanto, por orientação médica, as visitas ainda estavam restritas. Era preciso esperar mais um dia. Foi difícil convencer a menina a ir para a escola no dia seguinte, mas sua mãe a convenceu com um argumento simples. Ele vai ficar feliz em saber que você está indo estudar, do jeitinho que ele sempre disse que queria te ver. E então, na manhã seguinte, Clara foi para a escola com o coração mais calmo, mas ainda apertado de saudade. O dia transcorreu quase normalmente. Ela fez os desenhos, participou das aulas, mas toda professora percebia. Algo ocupava o pensamento daquela menininha de olhos grandes. Foi então que, na hora da saída, uma surpresa aguardava Clara na porta da escola. Um carro simples estava estacionado do outro lado da rua. E ao lado dele, de pé, apoiado em uma bengala, com roupas limpas e o cabelo penteado, estava seu Augusto. Clara o reconheceu de longe e congelou. Levou alguns segundos até que seus olhos acreditassem no que viam. Quando teve certeza, soltou a mochila no chão e correu o mais rápido que suas perninhas permitiam. Seu Augusto! Ele abriu os braços e a recebeu com um abraço emocionado. Estava mais fraco, mais magro, mas com um brilho novo no olhar. O brilho de alguém que voltou a ter sentido na vida. Você veio, disse ela com lágrimas de alegria nos olhos. E você achou que eu ia te deixar esperando, pequena? A mãe de Clara, que já estava chegando para buscá-la, parou ao ver a cena. Seu coração quase saiu pela boca. Foi até os dois, com passos rápidos. Seu Augusto, o senhor já teve alta? Ainda estou em tratamento, mas uma assistente social me acompanhou hoje. Quis vir aqui agradecer. Ela disse que era bom para mim reencontrar quem me deu força. Nesse instante, uma mulher bem vestida, com crachá no pescoço e um semblante gentil, atravessou a rua e se apresentou. Prazer, me chamo Lúcia, sou assistente do hospital. Quando seu Augusto me contou sobre vocês, eu precisei conhecê-las. São uma parte fundamental na recuperação dele. A mãe de Clara estendeu a mão, surpresa. A gente só fez o que qualquer pessoa faria. Engano seu, respondeu Lúcia. Quase ninguém faz o que vocês fizeram. E mais, o impacto que causaram vai muito além do que imaginam. Clara puxou Augusto pela mão como sempre fazia e apontou para o carro. O senhor tem carro agora? Ele riu. Ainda não, pequena. Mas hoje eu sou o passageiro de alguém que acredita em mim. Lúcia se aproximou e completou. O hospital está abrindo uma parceria com uma casa de recuperação social.
E o seu Augusto vai ser um dos primeiros atendidos do novo programa. Tudo começou por causa da história de vocês. A mãe arregalou os olhos. Como assim? A foto que a farmacêutica publicou viralizou. Chegou a centenas de pessoas. Isso despertou atenção, doações, apoio, um movimento que começou com uma criança segurando a mão de um homem invisível. Vocês reacenderam a esperança. Augusto, com lágrimas discretas nos olhos, virou-se para Clara. Você salvou minha vida, e agora eu vou começar uma nova. E naquele instante, sob o sol da manhã, na calçada da escola, um simples gesto de bondade provou que o amor genuíno pode não só tocar corações, como também mudar destinos. Após o reencontro emocionante na porta da escola, Clara, sua mãe e seu Augusto foram convidados por Dona Lúcia, a assistente social, para tomar um lanche numa cafeteria próxima. Era um gesto simples, mas carregado de significado, sentar-se à mesa como iguais. Um detalhe que, para quem viveu anos sendo tratado como invisível, tem um valor imenso. Enquanto Clara comia seu bolo de chocolate e contava sobre o desenho novo que faria com o moço que virou estrela no celular, Augusto permanecia pensativo, com os olhos levemente úmidos e a respiração lenta. Havia algo preso na garganta, algo que ele precisava dizer. A mãe de Clara percebeu. O senhor está bem, seu Augusto? Ele respirou fundo. Encarou as duas com um olhar diferente, não de tristeza, mas de um peso que finalmente estava pronto para ser solto. Eu preciso contar uma coisa para vocês, algo que eu carrego há anos e que, depois de tudo que vocês fizeram, acho que merecem saber. Clara parou de falar. A mãe apoiou as mãos sobre a mesa. O ambiente ficou em silêncio. Quando eu era mais jovem, tive uma família, uma mulher linda e um filho. Eu trabalhava como eletricista, vivia uma vida simples, mas digna. Até que um dia, meu filho se perdeu de mim, literalmente. A mãe de Clara franziu a testa, confusa. Como assim, se perdeu? Augusto olhou para o horizonte, como quem revivia a dor de um dia que nunca saiu da memória. A gente foi ao parque. Ele tinha 5 anos. Eu fui comprar pipoca. 2 minutos. Quando voltei, ele não estava mais lá. Clara segurou o ursinho com força, sentindo a angústia mesmo sem compreender todas as camadas dela. Eu procurei por toda parte, por dias, meses, mas ele nunca mais apareceu. E a polícia nunca conseguiu encontrá-lo. Minha mulher, ela não aguentou, entrou em depressão e faleceu 2 anos depois. E eu? Ele fez uma pausa longa, como quem luta contra o choro. Eu me entreguei. Culpa, dor, solidão. Comecei a beber. Perdi o emprego, a casa, tudo. A mãe de Clara levou a mão à boca, chocada. Clara se levantou e abraçou o idoso de lado, tentando, com sua presença pequena, sustentar aquele homem quebrado. Eu passei anos me perguntando se ele estava vivo, se foi adotado, se lembrava de mim. O senhor nunca mais teve nenhuma pista? Nunca. Mas às vezes eu achava que via ele em rostos pela rua. E hoje, com tudo que vocês fizeram, algo me veio à cabeça. Eu nunca contei isso a ninguém, mas o nome dele era o mesmo que o do pai da sua filha. A mãe arregalou os olhos. O pai da Clara? Mas como assim? Augusto tirou do bolso um papel velho, dobrado e já amarelado. Era uma certidão antiga, com o nome da criança desaparecida. A mãe olhou o nome, e então seu rosto ficou pálido. O nome do pai de Clara era exatamente o mesmo. Nome e sobrenome. Isso não pode ser coincidência. Eu também pensei isso, mas veja a data de nascimento e o nome da mãe dele. Combina com o da avó de Clara? A mulher ficou em silêncio. Então, pegou o celular, ligou para sua sogra e, após alguns minutos de conversa, as peças começaram a se encaixar. O menino, perdido no parque, era o pai de Clara. Augusto não era apenas um homem em situação de rua. Ele era o avô biológico de Clara.
perdido por décadas, separado pela tragédia, reconectado pelo destino, ou talvez por algo ainda maior. A mãe olhou para Clara, depois para Augusto, com lágrimas nos olhos. Meu Deus, o senhor é o avô da minha filha. Augusto, em choque, levou as mãos ao rosto. Chorou baixinho, sem vergonha, sem medo. Pela primeira vez em anos, sentia que o mundo o abraçava de volta. Clara, ainda sem entender tudo, disse apenas: então agora a gente é mesmo uma família de verdade? Augusto assentiu, abraçando-a com força. Sim, minha flor, agora somos. E naquele momento, o que antes era um gesto de bondade se revelou como algo muito maior. O reencontro de um sangue perdido com o sangue que o buscava, sem saber. Depois da revelação devastadora de que Augusto era, na verdade, o avô biológico de Clara, a atmosfera na cafeteria mudou. As lágrimas deram lugar ao silêncio. Um silêncio respeitoso, carregado de choque, mas também de algo novo. Compreensão. Augusto, visivelmente abalado, tomou um gole de água, respirou fundo e começou a contar a história que nunca teve coragem de dividir com ninguém. Uma história que, até aquele momento, era como um baú trancado no porão da memória. Eu nasci no interior de Minas, numa cidadezinha pequena. Fui criado por minha avó, porque meus pais morreram num acidente quando eu era bebê. Cresci trabalhando desde cedo, vendendo fruta na feira, carregando caixa, fazendo de tudo um pouco. Nunca fui de reclamar. A vida era dura, mas era minha. A mãe de Clara ouvia em silêncio absoluto. Clara, sentada ao lado dele, segurava sua mão com força. Conheci minha mulher ainda jovem. Ela era doce. Sonhava em ser professora. Tivemos nosso filho, seu pai, Clara, com muito amor. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu me lembro até hoje do cheiro dele, do jeito como ele olhava para mim enquanto dormia nos meus braços. Ele parou. A emoção engasgava suas palavras. E então, aquele maldito dia no parque, eu só fui comprar pipoca. 2 minutos. 2. Quando voltei, ele tinha sumido. Ninguém viu nada, ninguém ouviu um grito, e eu enlouqueci, as mãos dele tremiam. Passei semanas sem dormir, sem comer, minhas pernas andaram quilômetros em busca dele. Colei cartazes, fui a cada hospital, delegacia, igreja, até que minha esposa não aguentou mais. A dor dela virou silêncio, depois doença, e em menos de 2 anos, ela se foi. A mãe de Clara chorava. O sofrimento de Augusto era mais do que uma história trágica, era uma vida inteira atravessada por perdas e abandono. Sozinho, sem meu filho, sem minha mulher, eu comecei a beber. No começo, era só para dormir. Depois, era para esquecer. Perdi o emprego, fui despejado, meus amigos sumiram, minha família, que já era pequena, me virou as costas. E então, eu desapareci do mundo. Augusto olhou para Clara com os olhos mais marejados que já estiveram. Mas nunca deixei de sonhar que um dia eu o reencontraria. E quando vi você, Clara, com esses olhinhos iguais aos dele, algo me dizia que a vida ainda tinha algo guardado para mim. Clara sorriu e encostou a cabeça em seu ombro. A vida guardou a gente. Augusto se emocionou. Pela primeira vez, sua história estava sendo ouvida sem julgamento. Pela primeira vez, sua dor era acolhida, não ignorada. E pela primeira vez, ele não estava mais só. A mãe de Clara tocou o ombro dele e disse: "O senhor não perdeu tudo, seu Augusto. A vida deu um jeito de juntar as peças. E agora a gente não solta mais sua mão." Dona Lúcia, emocionada, falou com firmeza: "Essa história precisa ser contada. Precisa mostrar que por trás de cada morador de rua há uma vida inteira que ninguém vê." Augusto concordou. E naquele instante começou a nascer uma nova versão dele. Não mais o mendigo da esquina, mas o homem que sobreviveu à perda, à dor, ao esquecimento e reencontrou sua família quando menos esperava. Uma história que ninguém conhecia, mas que agora jamais seria esquecida.
Nos dias que se seguiram à revelação de que Augusto era o avô biológico de Clara, um misto de emoção e confusão pairava sobre todos. A mãe da menina, ainda em choque, resolveu investigar mais a fundo aquela história, e o que descobriu mudou para sempre a forma como ela via sua própria família. Com a ajuda de Dona Lúcia, ela conseguiu acesso a documentos antigos, registros de desaparecidos e até arquivos médicos. Tudo começou a se encaixar com uma precisão quase impossível de ignorar. Mas o que mais surpreendeu foi a reação do pai de Clara. Um homem discreto, trabalhador, que nunca falava muito sobre seu passado. Ao contar-lhe sobre Augusto, sua esposa notou uma mudança imediata em seu rosto. Um silêncio doloroso tomou conta da sala. Ele se levantou, andou de um lado para o outro e, finalmente, com os olhos marejados, confessou: "Eu sempre soube que fui adotado, mas nunca soube por quem fui abandonado. A única lembrança vaga que eu tinha era de um homem comprando pipoca e de um grito. Só isso. Uma memória fragmentada. Eu cresci achando que era apenas imaginação." Naquele momento, ele olhou para a esposa com os olhos aflitos. "Você está me dizendo que aquele homem que Clara conheceu é meu pai?" Ela apenas assentiu, emocionada. "E ele nunca desistiu de te encontrar." Chorando, ele pegou a filha no colo, como se a abraçasse por 3 gerações. Como se naquele abraço estivesse o avô, o pai e agora a neta. "Clara, você achou o vovô que a vida me escondeu." E a menina, com sua pureza, respondeu: "Eu não achei, papai. Ele me achou também." Na semana seguinte, organizaram um encontro. Dessa vez com todos juntos: Clara, a mãe, o pai e Augusto. Quando o idoso viu o filho de pé diante de si, com os olhos marejados e um sorriso entre o choro, ele caiu de joelhos, como se o tempo finalmente tivesse parado de pesar. "Meu filho, meu menino, você está vivo." O homem se ajoelhou com ele e o abraçou forte. "Eu estou aqui, pai, eu sempre estive." Foi um momento que nenhuma palavra jamais conseguiria traduzir. O tempo não podia ser desfeito. As dores, as perdas, as cicatrizes, nada disso seria apagado. Mas naquele instante, a reconexão rompeu todos os abismos. Augusto foi recebido de volta por uma família que ele nunca imaginou reencontrar. E mais que isso, por uma neta que, sem saber, havia sido o elo entre passado e futuro. Naquele dia, Clara pegou seu desenho, o que havia feito antes da revelação, e mostrou a todos. Lá estavam as 3 figuras de mãos dadas, com o sol sorrindo no céu. No canto, a frase escrita com letras tortas: "A gente cuida de quem a gente gosta." E agora todos sabiam. Aquela frase era profecia, era verdade, era destino. Augusto não era mais um estranho. Era sangue, era história, era pertencimento e, acima de tudo, era amor reencontrado. Após o reencontro entre Augusto e seu filho, os dias que se seguiram foram de reconstrução emocional. Não havia pressa. Cada conversa, cada olhar, cada abraço era como uma peça cuidadosamente recolocada em um quebra-cabeça que o tempo havia espalhado. Mas o que surpreendeu a todos foi que, mesmo com tantas dificuldades superadas, Augusto não queria voltar a morar imediatamente com a família. "Eu preciso de tempo", ele dizia com humildade. "Não quero ser um peso. Quero primeiro me reerguer por mim mesmo, mostrar para mim mesmo que ainda sou capaz." Foi então que algo inesperado aconteceu. Dona Marina, a farmacêutica que havia testemunhado o início de tudo, junto com Dona Lúcia, organizaram uma pequena campanha de arrecadação nas redes sociais. A história de Augusto já era conhecida por milhares de pessoas desde a publicação da foto. Mas agora, com os detalhes do reencontro familiar, o engajamento foi ainda maior. Em poucos dias, arrecadaram o suficiente para garantir não só os medicamentos por 1 ano, mas também um quarto mobiliado numa casa de acolhimento com direito a acompanhamento médico, psicológico, cursos profissionalizantes e, o mais importante, dignidade.
No dia em que Augusto foi conhecer o novo espaço, Clara estava ao seu lado, segurando firme sua mão como sempre fazia. Viu, seu Augusto? Agora o senhor tem cama quentinha, travesseiro fofo e até televisão. Ele riu emocionado. Tudo isso por causa de você, pequena. Você foi a ponte entre mim e o mundo, mas a maior recompensa ainda estava por vir. No primeiro domingo após sua mudança, a equipe da casa organizou uma pequena roda de conversa com outros moradores em processo de reinserção social. Pediram a Augusto que contasse sua história. E ele contou. Falou de sua infância, do filho perdido, da mulher que amava, da dor de viver nas ruas. Falou também de Clara, da menina que estendeu a mão, da bondade que reacendeu sua esperança. Quando terminou, o silêncio na sala era absoluto. Muitos choravam, outros olhavam para ele com admiração. Foi nesse instante que um dos coordenadores da instituição, um homem sério e de poucas palavras, se aproximou e disse: Seu Augusto, o senhor acabou de fazer mais por essas pessoas do que muita política pública já fez. O senhor não quer trabalhar aqui conosco? Como mentor, como alguém que entende o que é estar no fundo e subir de novo? Augusto ficou em choque. A proposta era mais que um emprego. Era uma missão. Eu? Trabalhar aqui? Sim, o senhor tem algo que ninguém mais tem, verdade na fala, e o respeito de todos aqui. Ele olhou para Clara, que sorria, balançando a cabeça afirmativamente como quem dissesse: Vai, é seu. E então, com os olhos brilhando, respondeu: Eu aceito. Quero ajudar. Quero devolver o que me foi dado. E naquele momento, a maior recompensa de sua vida se revelou. A chance de fazer diferença na vida de outras pessoas. Augusto, o homem que por anos foi ignorado, agora se tornava voz para quem nunca teve voz. Mentor, guia, exemplo. A recompensa não era dinheiro, era propósito, era reconexão, era amor multiplicado. E tudo por causa de uma menina de 5 anos que, um dia, se ajoelhou na calçada e perguntou: Você está triste? O tempo passou. As estações mudaram. E com elas, também mudaram os caminhos de Augusto e Clara. Não mais os caminhos tristes de ruas frias e calçadas ignoradas, mas os caminhos quentes de uma vida reconstruída, com afeto, respeito e pertencimento. Augusto agora morava na casa de acolhimento, mas era mais do que um residente. Era parte ativa da equipe. Com seu jeito calmo, suas palavras firmes e seu olhar acolhedor, ele ajudava outras pessoas em situação de rua a reencontrarem seu próprio valor. Todo início de mês, ele dava uma palestra no auditório da instituição. Contava sua história, mas nunca como vítima. Contava como sobrevivente. E ao final, mostrava a foto da menina que mudou sua vida. Essa é Clara. Ela me viu quando ninguém mais via, e por causa dela, hoje eu estou aqui. E vocês também podem estar. Enquanto isso, Clara seguia com sua rotina de escola, brincadeiras e desenhos, mas com algo diferente nos olhos. Não era mais apenas uma criança como tantas outras. Era uma menina que já havia tocado o coração de um homem, salvado uma história, e mostrado ao mundo que bondade de verdade não tem idade. A conexão entre os dois permaneceu intacta. Visitavam-se com frequência. Aos sábados, Clara ia até a casa de acolhimento com a família. Levava bolos, desenhos novos, histórias engraçadas da escola. E nos domingos, era Augusto quem visitava a casa da neta, agora como membro oficial da família. Num desses domingos, enquanto Clara montava um quebra-cabeça e Augusto lia um livro ao seu lado, ela fez uma pergunta. Vovô, você ainda se lembra da primeira vez que a gente se viu? Ele sorriu, fechou o livro e respondeu com ternura. Me lembro como se fosse ontem. Você me perguntou se eu estava triste, e eu não soube o que responder. E hoje? Perguntou Clara, com os olhos atentos. Hoje eu sei. Eu tô feliz. E muito. Porque eu tenho você.
O pai de Clara, ainda emocionado com tudo que havia descoberto, fazia questão de passar mais tempo com o pai. Estava redescobrindo Augusto, não como um estranho, mas como um homem que o amava mesmo na ausência. Um homem que tinha falhado, sim, mas que jamais deixara de procurar, nem que fosse com o coração. A mãe de Clara, por sua vez, olhava para tudo com admiração. Sabia que havia presenciado um milagre moderno, um reencontro que não se pode forçar, nem planejar, que só a vida, com sua mistura de caos e poesia, pode proporcionar. E o que começou como um gesto inocente de uma criança na calçada, agora era uma nova vida para os dois. Clara seguia crescendo, e Augusto seguia se curando e se transformando, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, mas sempre de mãos dadas. A menina que doou o ursinho, o homem que recebeu mais do que um brinquedo, dois corações que se encontraram para nunca mais se perderem. Com o passar do tempo, a história de Clara e Augusto ultrapassou as fronteiras do bairro, da cidade, e chegou a lugares distantes. Foi contada em programas de TV, reportagens e até em escolas, como exemplo de empatia, compaixão e amor que transforma. Mas para quem viveu aquilo de dentro, como Clara, sua mãe e Augusto, o que importava não era a fama. Era a lição que ficou gravada no coração de todos. Clara, agora com 6 anos recém-completos, já compreendia com mais clareza a importância do que havia feito. Sempre que alguém lhe perguntava por que ajudou um velho estranho na rua, ela respondia com uma frase simples e poderosa, porque ninguém é estranho quando a gente olha com o coração. Essa frase, dita com a inocência de uma criança, passou a ser usada como lema por diversas campanhas de ajuda a pessoas em situação de rua. Virou camiseta, cartaz, tema de palestra. Mas mais do que palavras, virou atitude. Clara aprendeu que gentileza é uma linguagem que todos entendem, não importa a idade, a condição social ou as feridas que carregam. E Augusto aprendeu que mesmo após décadas de dor e solidão, sempre pode existir uma nova chance, mesmo que ela venha nas mãos pequeninas de uma menina de 5 anos. Na escola, Clara passou a inspirar os colegas. A professora contou sua história em sala de aula, e várias crianças pediram para ajudar com doações, visitas e bilhetes de carinho para outros idosos em situação de rua. O gesto de uma virou movimento de muitos. Augusto, por sua vez, tornou-se figura respeitada não só na instituição, mas em toda a comunidade. Era convidado a falar em universidades, projetos sociais, igrejas e escolas. Sua fala era simples, mas inesquecível. O abandono quase me matou, mas o amor de uma criança me trouxe de volta. Nunca subestimem o poder de um olhar, de uma pergunta, de um abraço. E assim, o ciclo de dor se transformou num ciclo de cura. Porque no fim das contas, a lição que ficou foi essa: não importa o tamanho do gesto. Quando feito com verdade, ele pode mudar tudo. Um simples oi pode curar uma alma. Um ursinho velho pode reacender a esperança. Uma pergunta inocente pode resgatar um homem do fundo do poço. E o mais bonito de tudo é que, às vezes, os maiores heróis não usam capas. Usam vestidinhos floridos, seguram bichinhos de pelúcia e carregam no coração uma força capaz de mudar o mundo. Essa não é apenas uma história de um morador de rua reencontrando sua família. É uma história sobre como a empatia, quando nasce no coração puro de uma criança, pode mudar o destino de um ser humano inteiro. É sobre o que acontece quando a gente decide ver quem o mundo escolheu ignorar. Clara não sabia que seu Augusto era seu avô. Ela só sabia que ele estava triste, e isso bastou. Hoje, eles seguem suas vidas conectados por algo que nem o tempo, nem a dor, nem os anos de distância conseguiram apagar: o amor. E agora eu te pergunto, quantas pessoas invisíveis você cruza todos os dias? Quantos Augustos passam por você pedindo ajuda com os olhos, e você nem percebe se essa história te tocou
Se ela te emocionou, compartilhe. Não apenas o vídeo, compartilhe o gesto, um olhar, um bom dia, uma escuta. Pode ser isso que vai salvar alguém. Deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que mais pessoas precisam ouvir essa história. Se inscreva no canal, porque aqui cada vídeo é feito para tocar o coração. E comente abaixo. Qual foi o gesto de bondade mais bonito que você já recebeu ou ofereceu a alguém? Vou ler cada comentário com muito carinho. E se você acredita que o mundo precisa de mais Claras, mais Augustos, mais histórias como essa, então seja você a próxima ponte entre duas almas que precisam se reencontrar. Porque no fim, a maior lição de todas é essa: quem enxerga com o coração nunca anda sozinho.